Essa é uma razão que eu também considero um acerto, ter convocado o Neymar. A gente sabe que os jogadores adoram o Neymar, não é novidade para ninguém. Eu transcrevi a fala do Dorival, foi a seguinte: com relação ao Neymar, é natural que montamos todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. E eu fiquei refletindo sobre ela, assim. Eu acho que a principal parte do trabalho de um técnico é o jogo. Ele fala mesmo no jogo, com as escalações, a ideia de jogo. Se isso aqui se mostrar presente na partida de hoje, ou seja, era um time que ia jogar em função do Neymar, o Neymar não veio, o Brasil não tem nada, eu acho que a gente tem um problemaço. Se ele só usou um pouco mal as palavras, né, o Brasil não ia jogar em função do Neymar, ele estava trabalhando o retorno do Neymar para ser não sei se coadjuvante é a melhor palavra, para ser ali um jogador que vai ser fundamental para o Vinícius brilhar, o Rafinha brilhar, o Rodrigo brilhar. Eu acho que o que importa mesmo é o que o jogo vai dizer. Mas eu queria ouvir vocês, porque a fala está repercutindo bastante, porque muita gente entende assim, pô, o Brasil jogar em função do Neymar, e eu dou uma passadinha de pano, dou uma relativizada, porque eu acho que eu quero esperar o jogo de hoje, para saber se o Brasil jogar mal e a explicação é essa, eu não tinha Neymar, jogar em função do Neymar, aí eu acho que a gente tem um problemão. Como é que você viu a fala do Dorival? O Neymar ficou fora da seleção 1 ano e meio. 1 ano e meio. E na primeira oportunidade de um possível retorno dele, com ele se recuperando, poxa, ele é o primeiro a ser convocado de tão ávida que está a seleção por esse cara em campo. E a gente estava falando aqui, quando a gente mostra o campinho, pelo menos eu me empolgo do meio para frente, pelo menos com essa seleção, me empolgo bastante, que a gente tem muito talento. Então, ali nós temos um problema muito grave. Por que a seleção continua tão dependente assim do Neymar? Ele é genial e não revelamos ninguém no Brasil com a mesma estatura do Neymar? Não revelamos, é bem verdade. Em campo ele faz a diferença? Faz. Mas a seleção, nesse momento, precisava sobreviver sem o Neymar. Precisaria estar sobrevivendo sem o Neymar. Precisaria estar encaixada para dizer, se dá o luxo de dizer, quem sabe o Neymar pode entrar ao longo da partida, embora o Conrado ache que não dá para deixar o Neymar no banco. Hoje não dá para deixar porque a seleção precisa demais desse cara. Então, e saber que o Dorival estava tão desesperado para ter o Neymar, porque me pareceu uma situação de sobrevivência. Pensamos todo o planejamento da seleção com o retorno do Neymar. E aí, o Neymar não está aí. Eu preciso preparar uma nova seleção agora para entrar em campo com uma outra forma de jogar. Eu me assusta um pouco isso também. Em campo a gente tem talento para resolver, mas acho que isso só traduz como a gente está extremamente atrasado nesse processo que já falamos tantas vezes. Passei muito pano para o Dorival, Conrado? Eu acho que assim, ele foi muito mal na forma de se expressar, porque eu duvido que ele tenha feito isso que ele está falando. Que ele preparou todo um trabalho na volta do Neymar. Para o Neymar ser o protagonista, jogar em torno do Neymar, ele tem que fazer isso, tá certo, tem que fazer isso. Porque é um jogador, além de ser especial, que agora não dá para você botar em qualquer canto, você tem que fazer um time. Como é que você vai marcar? Porque o Neymar não vai marcar aqui. Como é que o Neymar vai armar? É óbvio. Quando você tiver o Neymar em campo, você vai fazer em volta do Neymar. Óbvio. Isso aí ele está corretíssimo. Não é questão de ser melhor, quem está melhor hoje, quem é bola de ouro, quem não é. É questão de quem pode fazer o quê. E tem que ser em volta do Neymar quando ele for titular. A questão é quando ele fala que preparou todo um trabalho em cima da volta do Neymar. Que aí fica parecendo que agora não tem trabalho. É ele que falou isso. Se o Neymar não voltou, tudo que ele trabalhou não serviu. Ele vai trabalhar a partir de agora. Então, ficou muito mal explicado isso. E aí, mas eu duvido que tenha sido isso. Eu me senti mais que, assim, várias vezes os treinadores, né, eles vão para as coletivas, ou eles estão preparando desculpa para eles mesmos, ou eles estão se autoelogiando, né, o tempo todo. Cada resposta dele, eles estão, olha, eu fiz tal coisa, sabe tal jogador que foi vendido, eu que botei ele para jogar. Eles estão sempre se vangloriando ou já se desculpando de alguma forma. Eu acho que foi nessa parte da desculpa. Eu preparei, o Neymar não veio, né, já falando que já está tendo uma dificuldade antes de entrar em campo. Acho que ele já quis demonstrar isso. Só que ele foi mal demais, né? Pegou mal, porque se a atuação for ruim, ele vai ser cobrado por isso, né? Ele foi mal para ele mesmo, né? Mas eu duvido que ele tenha trabalhado só em cima do Neymar, mas ele se expressou mal demais. Eu penso como Conrado, por isso que eu tomei um cuidado, assim, de transcrever, refletir e entender que a principal fala do treinador é no campo, né? Na prática, como o time dele joga. Até porque ele já teve um trabalho antes, né? Desculpa, Rizek, você acabou de falar, 1 ano e meio, ele não teve o Neymar. Então, Sim. Todo o trabalho dele é sem o Neymar, né? Verdade. Se ele mesmo vê uma evolução, tem uma continuação, ele tem trabalho sem o Neymar, né? Só ele dá continuação a esse trabalho, que ele nunca nem treinou o Neymar, né? Verdade. Na seleção brasileira, obviamente. E aí, Henrique? Eu tô com vocês. Eu acho que a narrativa dele foi ruim, né? Eu acho que ele não quis falar nesse contexto, né? Por isso que Mas a gente espera. Não, eu
acha? Pô, não tem como, o cara tá 1 ano e meio sem jogar, como é que ele vai fazer toda uma programação em cima do cara que tá voltando agora, enfim. Acho que ele se colocou mal, é claro que o Conrado foi muito bem quando ele falou que quando o Neymar estiver apto, estiver convocado, o trabalho tem que ser voltado para isso, se ele for o titular, né? O contexto tem que ser para isso, a gente está vendo aí algumas imagens e vídeos dele. O Neymar compartilhou imagens da recuperação dele, ele está em Mangaratiba, se recuperando para voltar a jogar. E tem que ser assim, Zé, que eu acho que a presença do Neymar na seleção brasileira sempre vai ser importante. Rodrigo Caetano foi muito bem na colocação dele quando ele fala, não só com a qualidade técnica, mas também com a presença física de liderança. Porque os próprios jogadores se sentem mais à vontade, né? Gostam da presença do Neymar. Eu conheço ele, né? Um cara super do bem, um cara super pra cima. Então, é um jogador, não só um jogador, mas um ser humano querido em todo lugar que ele passa. Agora, a seleção precisa pensar sem o Neymar. Né? A gente está falando de 1 ano e meio, mais uma data FIFA, né? A Copa do Mundo é o ano que vem. Tomara que o Neymar consiga, né, uma sequência e consiga chegar na Copa do Mundo apto em 100%. Ninguém pode garantir isso, né? Exatamente. Ninguém então, pode garantir isso. Se eu sou o Pelo treinador... contrário. Aí o que vem mostrando nos últimos anos é que se eu ele vai sou ter o dificuldade treinador pra da chegar bem. seleção brasileira, eu não posso pensar no meu time com o Neymar nesse momento. Daqui uns 5 meses, se o Neymar tiver uma sequência de jogos legal, sem contusão, aí eu posso voltar a pensar. Hoje, se o Dorival está fazendo isso, aí me desculpe, o Dorival está totalmente equivocado. Errado. Mas eu acho que esse é o ponto, Rick. Então. E é Porque ele muito tá mais tão desesperado. difícil. É muito mais difícil você fazer o time sem o Neymar. Claro. Difícil é fazer esse aí funcionar. Agora, se o Neymar voltar a jogar a bola que ele joga, chegar em 2026, estiver voando, se tiver que mudar, aí é mole. Para botar o Neymar é mole, amigo. Difícil é você jogar sem o Neymar. E aí é que o trabalho dele precisa ser feito. Exatamente. E não vem sendo bem feito até aqui, né?